Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a segunda divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos dois jogadores e dá para assegurar que a chance é zero. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a segunda divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. E aí chegamos a Brian Medina, né, Samuca? O zagueiro lá do América de Cali, 23 anos, 1,95 m. Tem novidades aí sobre o zagueirão? O Cruzeiro tem interesse nele? Então, Caramujo, esse é um nome forte mesmo no radar. Todo mundo acompanhou, a gente trouxe o Vitor Gabriel, mas o Inter vem dificultando, não diminuindo a pedida, e aí o Cruzeiro começou a olhar para outros mercados, né? E encontrou aí uma opção, que é o Brian Medina. Essa informação ela surgiu há alguns dias, inclusive. Hoje conseguimos confirmar que é um atleta que o Cruzeiro avalia uma investida, ainda não tem uma negociação mais firme, né? Mas a expectativa é de que isso possa acontecer muito em breve, dentro de uma aprovação, vamos dizer, definitiva do técnico Leonardo Jardim, né? O Jardim está voltando, inclusive, da Europa para a reapresentação nesta sexta-feira, e aí ele aprovando mesmo, né? O atleta é muito alto, está no perfil, 23 anos, canhoto. Ele, acho até algumas informações, e por isso o Cruzeiro tem tomado a devida precaução nessa história, que ele teve algum tipo de problema lá e acabou deixando a posição de titular no América de Cali, né? Então, o Cruzeiro dentro daquilo que a gente já falou, Caramujo. O Cruzeiro não quer simplesmente chegar e contratar um jogador, principalmente estrangeiro, né? Quer investigar todo o histórico, como foram as passagens que ele teve em outros clubes, como é a vida dele hoje lá no América de Cali. Mas definindo isso e aprovando todo o cenário, né? Claro que você vai correr o risco em qualquer contratação, mas dentro de valores ali mais acessíveis, né? E com certeza não seriam esses valores aí pedidos pelo Internacional, o Cruzeiro animaria a avançar para uma negociação mais firme, né? O atleta ele está lá na Colômbia e aguardando aí se o desfecho será positivo ou não, mas pelas informações que a gente tem, o staff do jogador, todo mundo vê aí com bons olhos, né? Uma vinda aqui para o futebol brasileiro, que seria uma valorização também para o jogador. Eu estava até conversando com um empresário que conhece muito lá de futebol colombiano, e ele falando exatamente essas características, né? Que é um atleta de muita imposição física, até pelo 1,95 m, né? E que é bem avaliado lá, mas que tem que dar uma investigada e uma olhada
nessa questão ali do extracampo, né? Qual que é o tipo de situação para se definir sobre um investimento ou não no jogador. Ele tem contrato com o América de Cali até o meio do ano que vem. Isso também talvez aí ajudaria em valores menores para uma liberação. Todo mundo acompanhou ontem a goleada do Cruzeiro no Sub-20 e com destaque para Cauã Batistella. O meia, camisa 10, marcou 2 gols, um de pênalti e o outro um golaço. E todo mundo perguntando sobre a questão contratual do jogador. E a gente foi atrás e a informação é a seguinte: o Cauã Batistella assinou o primeiro contrato de profissional de 3 anos, ele assinou isso há pouco mais de um ano, e o vínculo vai até o final de 2026. Dentro daquela Lei Pelé, você pode assinar um contrato profissional, o primeiro, por apenas 3 temporadas. É o que a lei diz, depois precisa renovar. E aí, todo mundo perguntando sobre essa questão. E a informação que a gente tem é a seguinte: o Cruzeiro pensa em renovar o contrato do Cauã Batistella. Tem o desejo da diretoria. E, por outro lado, da parte do jogador, quer conversar com o Cruzeiro para entender o plano de carreira para o atleta. Se ele está nos planos da comissão técnica do profissional, qual que é a ideia do clube, e essa conversa deve acontecer num futuro próximo. Até porque, quanto mais tempo passar, mais favorável vai ficar para o jogador, porque faltando 6 meses para terminar o contrato, ele pode assinar um pré-contrato ou deixar o clube livre. Claro que o Cauã Batistella está muito feliz no Cruzeiro, o staff do jogador também vendo o crescimento do atleta, mas essa conversa vai ser importante para entender todos os planos do clube para o jogador e o que o jogador também pensa sobre o profissional aqui no Cruzeiro, muito jovem ainda, vai fazer somente 18 anos nesta temporada, mas, repito, é essa a informação. O Cruzeiro pensa em renovar, mas quais serão os planos para o jogador é o que vai definir a permanência do atleta por mais algumas temporadas aqui no Cruzeiro. O profissional vivendo o último dia de férias, jogadores vão retomar os trabalhos amanhã na Toca da Raposa 2 e aí começa a preparação do Cruzeiro na volta aos treinos, com todo mundo tendo que cumprir aquele cronograma. Então o pessoal já volta aí bem. Depois de 2 semanas de férias, o último compromisso do Cruzeiro foi aquele empate diante da equipe do Vitória lá em Salvador. Na próxima semana fica o convite para todo mundo, hein? Vitória Cup, transmissão ao vivo, de graça, com imagens aqui na Samuca TV. O Cruzeiro enfrenta o Defensa e Justiça na quinta-feira, 8 horas da noite. E no domingo tem um duelo diante da equipe do Banfield. Às 4 horas da tarde, 2 bons testes para o Cruzeiro nesta retomada antes do jogo diante da equipe do Grêmio. Por falar nesse jogo contra a equipe do Grêmio, vamos lembrar sempre aqui: faça o cadastro da biometria facial. suacara.cruzeiro.com.br, acesse o site e se antecipe, porque vai valer a biometria facial já no jogo diante da equipe do Grêmio no dia 13 de julho, no Mineirão. E até lá, claro, devemos ter novidades aí quanto a reforços, a diretoria trabalhando, conversando, buscando jogadores no mercado com alvos aí para a zaga e para o ataque, e a gente segue naquela apuração, sempre com responsabilidade para trazer o que é de concreto aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Samuca, a gente falava há pouco aqui dos zagueiros que o Cruzeiro tá em busca aí. A gente até falou, os empresários agora vão deitar e rolar, né? Porque sabem que o Cruzeiro tá buscando um zagueiro, sabe que o Pedrinho tem dinheiro. Quem tem jogador aí que é zagueiro, o empresário vai tentar colocar na roda, né? O que a gente pode falar a respeito dessa busca do Cruzeiro aí por um zagueiro? Pois é, Gris, até em cima disso surgiu esse nome aí do Juan Rodrigues do Peñarol. Esse aí não tem absolutamente nada. Agora, o interesse do Cruzeiro está mesmo, depois do Inter dificultar aí o Vitor Gabriel, nesse colombiano, o Brian Medina, 23 anos, canhoto, muito alto inclusive, né, mais de 1,90 m. Esse sim está no radar do Cruzeiro. O Cruzeiro deve procurar aí o clube
colombiano muito em breve para tentar iniciar uma negociação. O Cruzeiro não vai fazer um investimento em zagueiro para vamos dizer, uma composição de elenco, né? Gastando 6 milhões de dólares, como veio essa informação lá do Uruguai. Agora, o Brian Medina, ele é um atleta de potencial, tem contrato somente até o meio do ano que vem, né? Acho que isso é um fator que pode ajudar aí numa negociação e vamos acompanhar. Mas esse sim está no radar, diferentemente aí desse uruguaio do Peñarol. Quem sabe então o Cruzeiro buscando o Brian Medina, zagueiro do América de Cali. Agora quem já tá aí e não para de fazer gol é o Batistella, hein, ô Samuca? Esse tá jogando muita bola, né? E tem até uma preocupação por parte do torcedor, porque o Batistella ele assinou o primeiro contrato profissional recentemente, quando completa 16 anos, né? Ele tem 17, faz 18 este ano, e o vínculo vai até o final do ano que vem. E eu procurei uma pessoa no dia de ontem para falar sobre essa questão, que ele vem fazendo golaços aí atrás de golaços na base. E o Batistella, o staff do jogador, né? Eles querem conversar com o Cruzeiro quer renovar, até para não perder o atleta. E o staff, por outro lado, quer entender quais são os planos do Cruzeiro para o jovem atleta, né? Para o jovem jogador. Ele está no pensamento aí do Leonardo Jardim, o que o clube trabalha para o atleta em termos aí de uma transição base e profissional. Essa conversa deve acontecer aí num futuro próximo e aí vamos aguardar. Tem muito talento, né? É um canhotinho muito bom de bola. Claro que tá só no começo ainda, mas vamos ver essa história aí, o que vai render e onde vai chegar, Grice. Com 17 para 18 anos só o Batistella, Samuca, você acha que mesmo muito jovem, com o momento que ele está vivendo, com essa saída do Diné, numa possível saída do Lautaro, enquanto o Cruzeiro ainda não busca alguns reforços, ele pode ganhar alguma oportunidade no profissional ou ainda você acha que é muito cedo para isso e ele tem que seguir sendo aproveitado lá no Sub-20? Eu acho que pode alternar as duas coisas, né, Grice? Por exemplo, a gente mira hoje o que faz muito bem o Palmeiras, né? Claro que o momento do Palmeiras é outro, brigando sempre prateleira de cima aí por todos os títulos do futebol brasileiro. Mas esses atletas com esses números aí, eles começam a frequentar ali o profissional, né? A viver o dia a dia, porque isso valoriza o jogador, né? Então eu acho que isso já poderia ter acontecido com o Batistella, nesses jogos mesmo aí que o Cruzeiro teve de Copa Sul-Americana, que não valia nada. Acho que tinha um espaçozinho ali para colocar o atleta na vitrine também, né? Quantos jogadores aí o Palmeiras vendeu, o cara deu um chute lá com o Abel e já saiu aí valendo 10, 15 milhões de euros. Claro que lá o cenário é diferente, o atleta é muito mais valorizado lá no Palmeiras, essa é a verdade, mas eu penso que o Cruzeiro tem que trabalhar isso desta forma já, com jovem e dupla cidadania. A gente sabe o que significa lá para a Europa, né, Grice? Isso aí representa uma grande valorização, sem dúvida. Vamos ficar de olho aí no que vai acontecer com o Batistella. Valeu, Samuca, você volta aí no 98 FC e no 98 Esporte, segunda edição. Valeu, um abraço aí, tamo junto, galera. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.